Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Hoje é dia 14 de setembro de 2022. Peço para você dar o like no YouTube, se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando a impulsionar o Outro Lado da Notícia. Peço também para você curtir a página no Facebook, seguir no Instagram, seguir no Twitter. Mais uma vez, sob censura da ditadura midiática, agora quem me censurou de maneira explícita foi o YouTube, porque eles removeram um vídeo do programa que, por enquanto, nós não estamos fazendo, por conta das demandas das eleições, que é o Roda de Conversa, nosso programa diário, que é comandado por mim, pelos jornalistas Luiz Manfredini e pelo Jorge Gregory. E esse programa, do dia 20 de julho de 2020, observem, o programa é do dia 20 de julho de 2020 e eles decidiram remover agora. E tem a participação como convidado o jornalista Ismael, lá de Curitiba, do blog do Ismael, também jornalista experimentado. Então, eu fiz a apelação, porque o YouTube está alegando que há violação sobre a desinformação, sobre as regras de desinformação, ou seja, o nosso programa estaria desinformando o público na decisão autoritária do YouTube. E eu fiz a apelação dizendo exatamente isso, que era um programa jornalístico feito por jornalistas profissionais. No entanto, eles se acharam no direito de remover o vídeo. Na resposta ao recurso que eu fiz, eles disseram o seguinte, que analisamos sua contestação relacionada ao conteúdo a seguir, Roda de Conversa, Democracia, o título é esse, né? Roda de Conversa, Democracia, Robôs na Internet e Eleições. Quem quiser ver, está lá no YouTube. Por enquanto, o YouTube não removeu, vamos ver se... E também está no Twitter, né? Depois eles dizem aqui, ó, verificamos seu vídeo cuidadosamente e confirmamos que ele viola a política sobre desinformação. Ou seja, não verificaram cuidadosamente, verificaram ideologicamente. Aliás, tem uma denúncia aí que o YouTube está censurando, né? Está censurando aí pelos recursos. Lógico que isso tem um envolvimento da chamada militância digital, né? A militância do submundo das redes sociais. E isso eles deveriam verificar, exatamente para não fazer o direcionamento das postagens, das publicações para o público bolsonarista, conforme está no UOL. Vi no UOL, é uma pesquisa, acho que da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se bem me lembro. No entanto, o que eles vão fazer é exatamente isso, confirma exatamente isso, remover um vídeo de conteúdo jornalístico feito por 4 jornalistas profissionais, experimentados, né, e vividos, podemos dizer assim, para não dizer que nós não somos velhos, e eles vão fazer exatamente esse tipo de coisa. É lógico que isso, muita gente aí vai dizer, mas o YouTube é uma empresa privada, eles vão fazer o que eles bem entendem, mas é exatamente essa questão toda, né? Porque à medida em que o poder econômico se apropria, a tecnologia não é deles. Eles compraram a tecnologia, transformaram a tecnologia em propriedade privada e, consequentemente, numa ditadura. Os grupos midiáticos, a lógica de funcionamento da mídia é exatamente essa, de se apropriar da tecnologia para fazer ditadura, controle do exercício de jornalismo, da liberdade de expressão. Eu tenho falado bastante aqui deste livro, a famosa questão do valor, né? A lei do valor. É importante a gente saber quem produz valor e quem se apropria dos valores produzidos. O YouTube não produziu tecnologia, não produziu valor, não está produzindo valor. Pelo contrário, está se apropriando do valor que, inclusive, vocês aí que estão me assistindo e outros tantos que estão aí no YouTube, no Facebook, Twitter, essas coisas todas aí, Instagram. Nós estamos produzindo conteúdos para eles ganharem dinheiro. E eles se apropriaram da tecnologia de maneira autoritária e fazem o controle autoritário do exercício do jornalismo e da liberdade de expressão. De resto, é entender que é assim que funcionam as coisas, né? No regime capitalista, que tem uma ditadura, a ditadura que se opõe, de novo, às conceituações históricas, filosóficas da política econômica ou da economia política, não é? Que é exatamente isso. Por que eles são tão visceralmente anti-esquerda, anticomunista,
A história vive falando, eles querem a ditadura do proletariado, tira o democrático, a ditadura democrática do proletariado, que é exatamente para que o povo possa exercer a sua democracia. São conceituações que vão fundo nessas análises que devem ser feitas para a gente entender o papel de apropriação privada, de tecnologia, de valor, por um grupo que se diz, não, a empresa é minha, eu faço o que eu bem entender. Isso é ou não é ditadura? Fica aí, portanto, a questão. E tem o papel do Estado em tudo isso, né? O Estado, capturado pelo neoliberalismo, tem exatamente esse papel. Neste livro aqui sobre o valor, tem vários exemplos. Eu já comentei aqui os bancos de Wall Street, por exemplo, que quebraram lá em 2008, fazendo negociatas, corrupção, né? O Estado dos Estados Unidos, o Estado norte-americano, foi lá, despejou uma dinheirama na casa de trilhões e trilhões de dólares nos cofres, dinheiro líquido, nos cofres dos bancos, que vão fazer o parasitismo, inclusive aqui no Brasil, parasitando o orçamento, as empresas públicas, os trabalhadores, o povo, saqueando os países, violando as regras da democracia e fazendo isso que o YouTube acabou de fazer aqui com o meu vídeo. Então esse é o papel do Estado, quer dizer, vai subsidiar as empresas, vai dar dinheiro, não é nem subsidiar, porque se fosse subsidiar, né, seria uma espécie assim de fomento, como é a lógica do BNDES criado pelo Getúlio Vargas, das estatais e assim por diante, criar o fomento para o desenvolvimento da nação, a inclusão social e a incorporação de tecnologias, desenvolvimento de tecnologias e assim por diante. Não, aqui é simplesmente para roubar o orçamento público, criar aí as leis de responsabilidade fiscal, emenda do teto dos gastos, e eles ficam batendo exatamente em cima destas questões que são essenciais. É a lógica deles, é a lógica de se apropriar. A produção é social, todos estão produzindo, eles estão se apropriando com esses recursos de ditadura. Isso é ditadura, né? Tem aí, por exemplo, quero citar dois exemplos nesse sentido, né? Que tem aqui um editorial do Grupo Globo nessa questão que eu venho falando aqui, insistindo já faz tempo, não é de agora, que eu venho falando a história da terceira via, a ditadura da terceira via, a ditadura do centro democrático. Ontem mesmo eu comentei bastante isso aqui. Agora está uma grita aí da mídia contra o voto útil no Lula. O editorial do Globo hoje é explícito nesse sentido, quer dizer, é uma coisa assim absurda, absurda. Porque diz aqui que, à medida que Luiz Inácio Lula da Silva mantém a vantagem nas pesquisas, impõe-se uma pergunta: como será seu eventual governo a partir de 2023 em caso de vitória? Boa pergunta, né? O que eles querem? Eles vão dizer aqui, ó, pegam aí a aproximação do Lula com vários setores, aqui no caso específico, eles estão abordando a questão da Marina Silva, e diz aqui o editorial, vejam, isso é agressivo. As palavras são agressivas. Aquela história, né? Quando há uma resposta, aí eles vão dizer, eu fui vítima de violência, não sei o quê. Eles mesmos estão incitando a violência com essas práticas aqui. Ó. Isso aqui vai cair na boca de bolsonaristas, de lavajatistas, e vai cair nas rodinhas aí e tal. Já vou falar aqui, por exemplo, do episódio da agressão à jornalista Vera Magalhães ontem aqui. Mas eu vou voltar aqui, para não perder o fio da meada, no editorial do Globo, que diz aqui, ó, de modo astuto. Astuto o que é? Você pode ser, né, sagaz, astuto, né? O que não é o caso. Se você pegar, inclusive, na Bíblia, lá atrás, a serpente, não é isso? Lá no começo, no Gênesis, né? A serpente astuta, que foi enganar a pobre da Eva, do Adão, e assim, e aí começou toda a confusão, não é isso? Então, de modo astuto, como uma serpente no Jardim do Éden, o PT tem usado tal argumento para se apresentar como guardião da democracia e defender o voto útil em Lula no primeiro turno, na tentativa de encerrar a disputa já no dia 2 de outubro. O mesmo linguajar, o mesmo tom do editorial do Estado de São Paulo que eu comentei aqui ontem, né? Agressivo, provocador, mentiroso, essencialmente lavajatista, né? O Globo é explicitamente lavajatista. O Merval Pereira, que eu comentei aqui, ele vem fazendo colunas sistemáticas. Olha, eu sempre digo aqui, falei, é o meu bordão antigo aqui, desde o começo da Lava Jato, né?
que eu uso isso, não falei? Falei que isso é orquestrado. Sai do Merval, vai para o editorial do Grupo Globo, isso vai para a CBN, vai para os colunistas do Globo, da CBN, da Globo News, e isso se espalha aí pelo país afora, na boca de todo tipo de gente orquestrada e organizada em torno dessas corrupções. Isso é corrupção, isso é para corromper. Isso é a essência da ditadura midiática. E vai concluir, para ganhar tempo aqui, vai concluir dizendo o seguinte, ó. A importância dos acordos programáticos, como fechado com Marina, a importância dos acordos está em obrigar Lula a fazer concessões explícitas aos grupos políticos de cujo apoio precisa para vencer, em especial no campo econômico. Com isso, sua candidatura se torna mais representativa da maioria que ele tanto almeja. E, para o Brasil, muito mais relevante do que saber se Lula tem condições de derrotar Bolsonaro no primeiro turno ou no segundo turno, é ter noção de que governo ele fará se vencer. Até agora, isso não ficou claro como deveria. Não ficou claro para eles, que eles querem exatamente isso, enfiar a faca no pescoço do Lula. Eles têm aí também, hoje, eles estão dando muita importância, o Globo não abordou esse assunto, mas a Folha e o Estadão abordaram, que é a troca de governo, a troca do presidente. Entra a Rosa Weber, sai aí a lástima, que é vamos dizer assim, o exercício do Luiz Fux como ministro, como presidente do STF, então nem se fala, né? Agredindo Lula, exatamente isso, a bestialidade lavajatista, isso foi muito proferido pela boca aí do Luiz Fux, né? E outros lavajatistas que tem por aí, né? Então eles estão dando muita importância para isso, porque a lógica deles é controlar também o STF. Porque tem isso, né? Os bolsonaristas ficam agredindo o STF pela lógica da democracia e a direita de centro midiática vai fazer exatamente o controle pela ditadura ideológica. Como eles fizeram aí no curso da quadrilha da Lava Jato, né? Do exercício da ladroagem da Lava Jato. Fizeram o controle absoluto, totalitário, né? Sobretudo o Grupo Globo. Então eles estão dizendo, porque os ministros têm que ser neutros, não sei o quê e tal. Neutros no sentido de que sejam absolutamente capturados, que obedeçam às ordens desta ditadura aí da direita. Sabe? Porque é um poder que tem mais vulnerabilidade do ponto de vista do controle democrático, porque não tem controle democrático. Os ministros ficam reinando, podemos dizer assim, né? Não tem controle nenhum. Então eles fazem da Constituição que eles bem entendem, do jeito que eles bem entendem. Se não tiver compromissos ideológicos com a democracia, resulta em lava-jato, resulta inclusive em bolsonaristas. Lá no STF já tem 2, não é isso? Aí resulta, sobretudo, na violação do Estado Democrático de Direito, que dá exatamente abertura para a violência política, que é a essência de tudo. Outro aí que andou se manifestando, Joaquim Barbosa, por exemplo, que foi presidente do STF, que protagonizou aquele escândalo, aquela vergonhosa farsa do, entre aspas, mensalão, né, dizendo, cuidado com os militares. Mas quais militares que ele está dizendo? Eu vi isso num colunista do portal Metrópolis. Mas quais militares? Não faz exatamente a radiografia de que os militares que estão aí fazendo ameaças à democracia são os militares bolsonaristas, ou seja, aqueles que vieram lá com a herança ideológica do nazifascismo, da ditadura dos latrocidas de 64. É preciso, portanto, fazer as distinções, o que são os militares e os outros militares que estão aí, segundo a reportagem da Folha, muito mal feita, por sinal, né, diz que eles vão fazer uma espécie de apuração paralela, por amostragem, alguma coisa assim. Ou seja, tudo isso representa, evidentemente, ameaças. E tem aí, né, resultado de tudo isso, essa coisa vergonhosa, né, do bolsonarista aí que agrediu a jornalista Vera Magalhães. Aqui é importante fazer a distinção, o que é jornalista, o que é empresa jornalística de comunicação, quem controla de maneira ditatorial, inclusive os jornalistas. Lógico que tem muitos que se prestam a esse trabalho de bom grado, a gente sabe disso, né? Mas a questão é essa, que ali está o profissional, o jornalista que está cumprindo um papel a serviço de quem controla de maneira ditatorial, autoritária, a liberdade de imprensa, a liberdade do exercício do jornalismo, a agressão, né? E aí a gente viu claramente que a prática de agredir tudo que eles não toleram, os fascistas, os nazifascistas, isso a gente viu, isso explícito, isso é uma prática comum, é o que a gente vê por aí.
O bolsonarista ele é essencialmente idiota, violento, porque ele não tem capacidade intelectual para argumentar e tudo mais. Ele vai apelar para as armas, para as ameaças e assim por diante. Isso está na essência do nazifascismo, na ideologia do nazifascismo. E o que a gente viu foi exatamente este comportamento. Agora, é importante dizer que a mídia incitou os cachorros loucos que resultaram nisso aí, né? Que levaram a isso aí. Os cachorros loucos que estavam lá juntos, lavajatistas e bolsonaristas, desde 2013, ali naquela virada de meados de 2013. Na campanha do Aécio Neves, por exemplo, eles já estavam aí nas ruas, latindo, rosnando, espumando, rangendo os dentes, né? É importante lembrar, por exemplo, como se comportaram aqueles delegados corruptos da Força Tarefa da Lava Jato nas eleições do Aécio Neves em 2014, agredindo a Dilma. Isso está no meu site, outroladanoticia.com.br. E surgiu aí a marcha dos cachorros loucos. Depois, quando o Bolsonaro chutou o vagabundo da Lava Jato para fora do governo, eles se dividiram e vivem aí as turras, eles vivem brigando. Isso que tem na mídia, essa hostilidade pronunciada contra o bolsonarismo, tem muito disso, do rompimento do lavajatismo, da quadrilha do lavajatismo com a quadrilha do bolsonarismo. Inclusive, eles andam se pegando aí a tapa. Eu estava vendo aí um programa na Rádio Jovem Pan, por exemplo, né, eles se agridem no tapa. É impressionante, eles não têm assim medida. Eles são iguais, eles se igualam do ponto de vista ideológico. Tem uma raiz unindo eles exatamente nessas práticas de bestialidades. Agora é importante dizer que tem o vício do jornalismo da mídia. Isso é um detalhe também muito importante. Eu mesmo fui vítima dos cachorros loucos, né? Primeiro eu preciso registrar isso, que teve um aí que me ameaçou. Você é valentão? Por e-mail, né? Internamente, né? Não foi publicamente. Você é valentão, Oswaldo? Você é bravo? Você vem para cima, não sei o quê. E teve outro jornalista e doutor, não sei mais o que, Hugo Student, que chegou a dizer isso publicamente. Vem para cima de mim, não sei o quê, sabe? A história da polêmica da guerrilha do Araguaia, que está tudo aqui registrado neste livro, né? Que deixa eu mostrar aqui para quem quiser saber das coisas, está tudo aqui, né? E está aqui uma denúncia, e depois que eu publiquei esse livro, eles fizeram assim uma espécie de pacto de silêncio, o apagamento, eu não existo, né? Então, eles fizeram isso na polêmica e agora nem tocam mais no assunto, né? É importante dizer que eu fui ameaçado por um seguidor do Fábio Panunzio, foi ameaçado de agressão física, isso foi explícito, né? Está aqui também, e pelo próprio Fábio Panunzio, fui ameaçado, isso foi publicamente no Twitter dele, foi ameaçado de ser processado, xingado, sabe, absolutamente por falta de argumento, pego em flagrante fazendo jornalismo porco, fazendo calúnia, fazendo parasitismo da guerrilha do Araguaia junto com o Hugo Student e toda aquela laia, aquela corriola que se juntou ali no caso da polêmica para fazer agressão. Aí entra tudo, Augusto Nunes, José Roberto Guzzo, Bolívar Lamounier, Everardo Maciel, a turma toda, até entrou aí, enfim, está tudo aqui registrado nesse livro. Isso aqui é um livro denúncia, além de esclarecimento do sentido político, histórico, filosófico, ideológico da guerrilha do Araguaia. E fui ameaçado também pelo editor-chefe da Carta Capital. Vejam que tem gente aí que se diz de esquerda fazendo esse tipo de coisa, né? Fazendo ameaças. Sérgio Lírio me ameaçou também, no caso também do diário do Maurício Grabois, que eles publicaram lá na revista Carta Capital, atacando o meu livro, a minha biografia sobre o Maurício Grabois. Ele e o Lucas Figueiredo. O Sérgio Lírio também me fez ameaça, né, nesse sentido. Então é isso, quer dizer, a questão toda é que tem também esses comportamentos em quem se diz de esquerda. Eu conheço essa história, sou testemunha ocular disso, os atalhos que as pessoas se empoderam para fazer depois, né, ataques bestiais, para usar a hierarquia como lâmina, para cortar cabeças. Isso tem muito. Gente medíocre, gente que se empodera à base exatamente da mediocridade para praticar essas bestialidades. Então é importante a gente situar isso tudo no campo ideológico, como as pessoas raciocinam e tratam as coisas, né, ideologicamente. A questão do método, que eu sempre digo aqui, quer dizer, sempre partir do concreto para o abstrato, para a gente entender por que tem esses comportamentos, né? Então,
É evidente que tudo isso está inserido numa lógica de classes, nesse caso aqui do voto útil, das agressões, do bolsonarismo, do lavajatismo, né? É o famoso ódio de classe. O ódio é isso aí. O ódio não é pessoal, não é daqui e dali. Isso é ódio de classe. O Estadão odeia o Lula. O Globo odeia o Lula, a Folha odeia o Lula, e tudo que se junta em torno desse cartel mafioso odeia o Lula. É um ódio ideológico. Porque o Lula é do povo. O Estadão chama o Lula de soba, chefe de tribo, de demiurgo, de Lula da Silva. O Silva é o povo. Né? É escravismo. São 388 anos de escravismo se manifestando nesse tipo de coisa. Sabe? Então, a agressão aos jornalistas, entre eles se agridem e tudo mais, né? No caso aí do nazifascismo mais explícito, eles partem sim para a violência física, a gente viu aí no caso aí da Vera Magalhães, que é uma das que está aí completamente envolvida nessa lógica de incitar os cachorros loucos à violência. É importante dizer isso, os cachorros loucos que vêm lá de 2013, conforme eu já falei aqui bastante, né, que é a lógica da Lava Jato, que permite, inclusive, um vagabundo como esse, Deltan Dallagnol, um ladrão da pior espécie, se vangloriar. Eu vi no Twitter dele aí, fez lá ele disse que está atualizando o famoso PowerPoint dele, aquela coisa vergonhosa, nojenta, que a Globo incitou muito, o Grupo Globo, Folha, a turma toda aí, sabe? Contra o Lula, que serviu de base para aquela condenação, né, ignóbil, nojenta do ladrão, né? O ladrão máximo da Lava Jato, que encarcerou o Lula aí, né, sequestrou o Lula por 580 dias, algo assim. Certo? E vai lá o Deltan usar o PowerPoint para fazer campanha o quê? Campanha política, ideológica, incitando a violência contra o Lula. E diz mais, se achar ruim eu faço de novo. Achar ruim, vagabundo? Não é questão de achar ruim, sabe? É questão de analisar as coisas. Quem vai achar ruim? Você vai protestar, é isso, né? Isso é agressivo, isso é agressão. Você vai protestar contra esse tipo de coisa. Portanto, a luta política, a luta ideológica, ela tem profundidades, complexidades, né? Exige... A gente fica indignado, eu fico indignado quando vejo essas coisas, sabe? Mas a gente sempre tem que puxar pela racionalidade para a gente entender e fazer a denúncia. É importante denunciar que essa vagabundagem toda aí, essa violência toda aí, esse ódio de classes é que resulta nessa quantidade de violência que nós estamos vendo aí pela sociedade afora. Decorrência, inclusive, de um sistema político parasitário que vai gerar grupos nazifascistas e que vai gerar mazelas sociais que estão aí castigando o povo brasileiro. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.